Olá, damos início agora, neste momento, a mais um Conexão Popular. Hoje é praticamente um tema único, a reforma política no Brasil. Semana passada, 3 vereadores foram a Brasília acompanhar essa discussão, ver de perto o que está acontecendo. São eles, vereadores Jofre Neto, do PSB, vereador Diego Fonseca, do PSDB, e vereador João Vidal, do PSB. Eu faria uma primeira pergunta para os três, antes de adentrarmos em cada item da reforma política. O que vocês sentiram lá em conversa, em exposição da opinião de vocês? Evidentemente que vocês conversaram com os parlamentares propondo sugestões para a reforma, né? O que vocês sentiram nessa reforma? Passa ou não passa? Primeiramente, vereador Diego Fonseca, bom dia. Bom dia a todos os nobres vereadores aqui presentes. Bom dia a você, Luiz Carlos, a você que nos acompanham pelo programa. O que eu pude perceber lá, Luiz Carlos, é que nem os deputados têm um consenso em comum. Isso nós pudemos perceber porque lá no dia que nós estivemos na conferência, cada deputado tinha um ponto de vista e esclarecia aquilo que defendia, aquilo que acredita. Então, eu acho que para a reforma política passar, tem que ter um consenso em comum, e isso vai ser muito difícil lá. Eu acredito que algumas coisas da reforma política devam passar, mas nem todas passarão. João Vidal? Eles passarão, eu passarinho. Isso é velho. Dentro dessa discussão da reforma política. É um prazer estar aqui com os meus colegas vereadores Diego Fonseca e Jofre Neto, com você também, Luiz Carlos. Eu, naquela ocasião de estar em Brasília, eu poderia dizer que pensava que seria mais fácil a aprovação da proposta. Hoje, né, a gente tem notícias recentes acerca desse debate que está acontecendo na Câmara e essas notícias dão conta de um embate que está acontecendo entre o presidente da Comissão Especial da Reforma Política, o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e o presidente da Câmara, que é o deputado Eduardo Cunha, também do PMDB, só que do Rio de Janeiro. Eles já trocaram farpas recentemente acerca desse debate. O deputado Eduardo Cunha queria, inclusive, que o texto da Comissão Especial da Reforma Política fosse diretamente para o plenário sem ser votado pela comissão. Dá um prazo final para isso, que é o dia 26 de maio, e eu vejo um tensionamento muito grande. Quando há esse tensionamento, para você aprovar uma reforma desse tamanho que mexe na Constituição, você está falando de 3/5 dos deputados. Então, são 308 deputados que deveriam estar de acordo para ver isso passar. Eu estou temerário hoje com o andamento dessa proposta da reforma política. Opinião do vereador Jofre Neto, que, aliás, é autor de teses, né, sobre reforma política e sobre câmaras municipais também. Então, está bem inteirado do assunto. Luiz Carlos, aliás, em primeiro lugar, bom dia a todos, caro vereador Diego, Luiz Carlos, vereador Vidal, colega de partido. Eu tenho acompanhado essas discussões já há um certo tempo. Eu não sou tão decano quanto o Luiz Carlos, mas tenho alguns anos aí acompanhando esta discussão. A meu ver, vai ser menos do que a gente esperava numa perspectiva de mudança do país, de reforma realmente das instituições, mas vai ser mais do que estava pensando, porque desde o governo Fernando Henrique se discute a reforma política como a mãe das reformas, a primeira reforma que tinha que ser feita para distribuição de poder, e foi sendo enrolado, e no final o Fernando Henrique disse, não, essa é uma decisão que tem que ser do Congresso, ou seja, era uma fórmula para empurrar com a barriga. Depois, no governo Lula, eu participei ativamente, fui um dos coautores da proposta de reforma do governo Lula, de reforma política, e tínhamos esperança muito grande. O presidente foi pessoalmente no lançamento da reforma, estávamos todos lá, e aquela sensação, agora vai, né? Aí foi declinando, acabou, esqueceu-se. Aí, em junho do ano passado, com os movimentos das ruas, ano passado não, né? Já foi em 2013. 2013, já tem quase 2 anos. Voltou de novo a se levantar a bandeira da reforma política. Bem, a sociedade civil, destacando-se principalmente a OAB, a CNBB, centrais sindicais, há muito vem discutindo uma reforma política. Todos nós sabemos que a distribuição de poder do jeito que está é uma fonte, em primeiro lugar, de atraso institucional. O Brasil fica amarrado com isso.
Segundo, de construção de ditadores, seja o presidente da República, do governador do estado ou do prefeito da cidade, né, ditadores no sentido de hiperconcentração de poderes. E, em terceiro lugar, a corrupção. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quando você tem essa concentração de poderes, maximiza a corrupção. Bom, aí surge de novo a proposta de reforma política. Pela experiência, se diria que não vai dar em nada. Não, mas vai dar. Vai dar porque o presidente da Câmara, eu não sou propriamente fã de todas as ações dele, mas uma característica inegável. Ele tem pulso, ele toma decisões. Ele tem colocado votações, aliás, temas em votação no plenário que pegam o governo de surpresa. Por exemplo, agora a PEC da Bengala, que ninguém imaginava, de repente ele colocou, tem número suficiente, eu vou colocar para votar, e aprovou. Né? A reforma política vai ser do mesmo jeito. Ele já decidiu que terça-feira que vem, dia 26, ele coloca em votação. Tenha consenso ou não tenha consenso. E como eles têm maioria, o presidente hoje detém uma maioria confortável, que atemoriza o governo, inclusive, né? Eu tenho certeza que os pontos que interessam, pelo menos ao presidente, vão ser aprovados. Quais são eles? O distritão, ou seja, o fim da votação proporcional para eleições de deputados e vereadores, vai ficar como é para senador, se elege o mais votado, o distritão vai ser aprovado. Mas, vereador, eu queria fazer uma ponderação, só para explicar um pouco do momento que eu falei, porque eu estou nesse mesmo otimismo. Ok. Que, dadas as discussões que aconteceram entre os deputados ali, eu tenho medo de não atingir. Apesar de ele ter uma maioria ampla, mas para aprovar a emenda à Constituição, precisa dos 308 votos. Em 2 turnos ainda. Estamos juntos no pensamento de ansiedade por essa reforma política, mas não sei se os interesses ali atacados, que são muitos interesses dentro do Congresso, para ser exato 513, se eles vão conseguir chegar nesses 308, dadas as últimas aí farpas que foram trocadas. Esse que é meu medo aqui. Pois é, mas só para concluir, o fim da votação proporcional, né, das eleições proporcionais. E por que isso que eu acho que vai ser aprovado? Porque as coisas são feitas ou por ideias, por ideais, ou por interesse. E é um interesse muito grande, né, se percebeu isso, é um interesse muito grande aprovar, por exemplo, o distritão. O distritão, ele favorece justamente a quem já tem mandato. Então, há uma chance imensa de ser aprovado isso. O fim das coligações partidárias também proporcionais fortalece os maiores partidos, também há interesse nisso. Considerando isso, o campo da disputa de ideias foi deixado de lado, né? Mas os interesses políticos estão convergindo, por isso que eu acho que vai ter quórum suficiente, estão convergindo nesse sentido. Pelo menos esses 2 pontos mais polêmicos. E um terceiro ponto que interessa muito também ao Congresso é colocar na Constituição a permissão de doação de empresas, que hoje é proibido, que hoje não é permitido. Mas se vai colocar para justamente sejam facilitadas as doações. Só para situar, nós estamos gravando esse programa no dia 20 de maio, na parte da manhã, e no dia de ontem, dia 19, a reforma política foi prorrogada para o dia 26 de maio. Recomeçando aqui com o vereador Diego. Vereador, o que mais diz diretamente a nós aqui do município é a adoção do voto distritão. O que significa? Que não existirá mais a coligação, nem para vereador, nem para deputado, né? O senhor é favorável a essa ideia? Sou favorável a essa ideia. Quero até fazer uma observação na fala do nobre vereador Geoffrey Neto, que o vereador ele comentou que o voto distritão ele favorece quem tem mandato. Eu discordo, porque teve candidatos a vereadores que teve 2.400 votos e ficou fora, não tem mandato. Entrou vereadores com menos votos, pela coligação proporcional, pela proporcionalidade, e foram eleitos. Então, o voto distritão, ao meu ver, Luiz Carlos, eu acho que é aquele que vai de anseios com os eleitores. Por quê? Porque são os mais votados da cidade. Vamos supor, tem vereadores que pulverizam o seu trabalho na cidade. Bancário, sindicalista, tem vereadores que fazem um trabalho nas igrejas. Ele representa uma atividade, uma parcela dessa população. E aí ele faz esse trabalho na cidade. Então, se for o voto distrital, esse trabalho já não vai existir mais. E aí, ao meu ver, o distrital, ele é bom para o vereador fazer o trabalho em loco, mas para se fazer a votação, eu acho que se perde a representatividade. Alguns questionam que os partidos perderão. Não, há controvérsias.
Tem partido hoje aqui que o vereador ele foi eleito com voto pulverizado e se for distrital ele não vai ser reeleito. Vereador. Então tem os prós e os contras, mas eu acho que na soma o distritão é mais favorável à população. Vamos voltar esse tema no segundo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com Conexão Popular.